E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê porque temos que registrar um marco épico desse desgoverno. Pessoal, o governo Dilma está enfrentando uma crise generalizada no Planalto, em sua base, nas redes sociais. Eu não estou falando isso com base em achismos. No dia de ontem, o Janones partiu para cima com tudo contra a área de comunicação do governo. Até a Globo News comentou sobre isso, ficando ao lado do Janones. Tivemos aí duas análises, uma de uma jornalista historicamente ligada ao PT que diz que os ministros já jogaram a toalha. Isso no sentido que não dá mais, vai ter que entregar os anéis para salvarem, quem sabe, o braço. Além disso, o governo também teve mais derrotas na Câmara. A gente tem que comentar, um assunto importantíssimo, foi a vitória da soberania do Brasil. E eu também quero mostrar para vocês alguns movimentos nas redes sociais de setores que ainda restavam ali algum apoio ao Lula e a sua comunicação. E a turma veio com 5, 6 pedras na mão e deixando claro que quem tá mandando é o Centrão. O Centrão tomou conta do governo. Enfim, tem muito mais coisa eu quero comentar com vocês nesse primeiro tema. Além disso, o segundo tópico também é uma questão que vale dossiê. Confusões na oposição, porque tem uma turma que não dá para chamar de direita, mas de jeito nenhum. Tá acontecendo alguns movimentos aí nas últimas horas que até me pergunto como é que tá o Alckmin diante disso tudo, né? Se o Alckmin tá feliz ou não com algumas movimentações. Quero mostrar umas coisinhas pra vocês, acho que vocês vão se surpreender. Temos que dar aquela relembrada, né? Aquela revisitada no passado. E se der tempo, eu vou tentar correr no vídeo de hoje. Eu quero comentar sobre o caso da Joyce, que foi denunciada aí, né? Pela sua ex-assessora, no que o UOL classificou como rachadinha. Mas vamos começar, gente. Indo bem direto ao ponto, vou tentar ser o mais rápido possível para ter que comentar sobre tudo. Vejam só. Ontem, o Paulo Pimenta estava lá na Câmara prestando alguns esclarecimentos. Ele fez a postagem, né? Na sua conta. Ministro Paulo Pimenta apresenta planos do governo na área de comunicação. O Janones respondeu o seguinte: escreva em primeira pessoa, rede social local de intimismo. Para se aumentar o engajamento, se faz necessário criar uma sensação de pertencimento no usuário, ainda que não seja Vossa Excelência quem está digitando. Isso é o beabá das redes sociais. O Janones ensinando, dando um puxão de orelha publicamente no Paulo Pimenta. E isso não é à toa, você vai entender o porquê. Mas vamos lá. Aí o Paulo Pimenta respondeu o Janones, né? Os seus assessores. O ministro está ao vivo, quem tuita é a assessoria, portanto, em terceira pessoa. Estamos juntos, deputado, temos um governo e um país para construir. Deu uma cutucadinha. E o Janones não liberou, não. Vivendo e aprendendo. Obrigado pelo ensinamento e parabéns pelo sucesso na comunicação, em especial nas redes. Estamos juntos. O Janones foi bem irônico, né? Foi sarcástico. E a assessora do Paulo Pimenta não entendeu nada e fala: seguimos, né? Humilhação atrás de humilhação. Aí tá ali. Outra postagem do Paulo Pimenta. O Janones voltou. Ele estava imparável. Atendi ao convite dos colegas deputados e deputadas para apresentar o trabalho que estamos desenvolvendo na SECOM. E o Janones diz: não coloque link de uma rede em outra. Isso reduz em cerca de 90% o alcance da publicação. É o básico com todas as letras em maiúsculo. Ou seja, ele está falando que o ministro das comunicações... Desculpa, comunicação não. O ministro que cuida da SECOM, a questão, a comunicação governamental, ele não entende o básico das redes sociais. Isso tudo ao vivo, rolando no Twitter ao longo do dia de ontem, com Paulo Pimenta na sessão. Imagina o pagar pra capar. E o Janones não ficou só no Paulo Pimenta. O Janones foi na conta oficial do governo do Brasil, onde eles compartilham uma postagem da Receita Federal, e o Janones fala assim: ao invés de compartilhar uma conta na outra, prefiram fazer um novo post, porém utilizando de uma linguagem diferente. Isso fará com que o alcance aumente significativamente. Ele parou aí? Não. Agora ele foi lá no governo do Brasil mais uma vez, dá mais um pitaco. Tem lá, ó. Acontece agora, fanfarra postos para receber os novos embaixadores de 12 países no Palácio do Planalto. O Janones comenta: 689 visualizações. É oficialmente a pior comunicação da história da República. Pronto, acabou. Acabou. Aqui não tem mais indireta, aqui não tem mais piada, aqui não tem mais ironia. O Janones foi em público falar com todas as letras.
que é a pior comunicação da história da República. Aí vocês que ficam aí, naquela historinha, não vamos dividir a direita. Vocês já viram a esquerda brigar entre si? Quem fala isso, pessoal, de não vamos dividir a direita, normalmente é algum pilantra que tenta se esconder, sabe? Que tá fazendo alguma sacanagem e tenta se esconder atrás desse mito, né? Não vamos dividir a direita. Críticas são a coisa mais normal do mundo. Agora, óbvio, também tem aquela galerinha da crítica construtiva, né? Que adora ficar criticando sem nenhum motivo. Essa daqui do Janones, eu não acho que é aleatória. A gente vai comentar o porquê. Ele vê ali, ó. Só minha última live bateu mais de 700 mil visualizações e quase 30 mil compartilhamentos. Eu sou apenas um deputado e nem equipe de comunicação tenho. Surreal. Essa postagem do Janones foi parar na Globo News. A Natuza Neri mandou mensagem: deputado, o que é que está acontecendo, deputado? O que é que está acontecendo? E aí eu não vou dar play no vídeo, que é 1 minuto e pouco, e ela basicamente leu o tweet do Janones com aquela voz cansada dela, para no final ela falar o seguinte: o Janones falou comigo que ele prefere colecionar inimigos dentro do próprio governo a contribuir para a volta do Bolsonaro. O quão ruim está as redes sociais, a comunicação do governo, o Janones se sentir confortável o suficiente para expor essa falha e falar, ó, Bolsonaro vai voltar. Bolsonaro vai voltar. Saiu na Globo News. Eu tô batendo na tecla para vocês, não é de hoje. Gente, o governo Lula tá um caos, é um castelo de areia. Ele só está de pé ainda porque a Globo ainda está criando essa falsa sensação que as coisas estão em ordem. No dia que a Globo desistir do Lula, o governo cai. Quem está dando sustentação é a Globo, principalmente a Globo News. Vocês estão vendo aí. Mas quase ninguém tem coragem de defender, né? Sou os militantes aí de internet. Estamos batendo essa tecla, não é de hoje. E a gente vai falar ainda das brigas e alguns rachas aí na esquerda. Vamos por partes. Aí o Janones, antes daquelas postagens, ele tinha... Quer dizer, ainda ontem. Sei que a gente já comentou um dos motivos. Mas ainda ontem, o Janones comentou o seguinte, né? Já no fim da noite. Quem aí já jogou videogame sabe que quando uma criança muito nova quer jogar conosco, a gente entrega o controle para ela, porém sem conectar no videogame. A criança fica toda feliz achando que está participando do jogo e chega até a comemorar suas vitórias sem saber que ela não apita nada. Então, e o Janones teve uma repercussão gigantesca. A maior parte dos comentários concordando com o Janones de que a comunicação do governo está um caos, não tem o que fazer e o Lula está perdendo e algo precisa ser feito. Depois ele fala assim: é preciso esclarecer que o líder do governo, deputado Guimarães, não orientou o voto contrário ao marco temporal. Portanto, tecnicamente falando, não foi uma derrota do governo. Bom, ele fez aqui posso falar, né, um pequeno jogo. A gente vai falar sobre esse marco temporal. Ele tá tentando falar que não foi uma derrota do governo, só que, gente, isso é pior. Ele tá deixando claro que o Lula traiu a esquerda. O governo não perdeu, ele traiu a esquerda, ele traiu sua base. Quando o governo não se posicionou contrário ao marco temporal, o governo está dizendo para a esquerda assim, ó, abandonamos a nossa pauta histórica. Abandonamos. Estamos do lado do agro, fascista, direitista. E eu vou mostrar para vocês o posicionamento da Gleisi Hoffmann, a presidente do PT. E o que vocês têm que ter na cabeça também? O José Guimarães é o cara que está ali articulando, né, pro PT na Câmara. E talvez seja, inclusive, um dos nomes que entra em campo na hora de, por exemplo, decidir quem vai e quem não vai ser indicado para ser CPMI do dia 8. E eu não estou falando isso de forma aleatória, porque o Janones, ele queria ir para a CPMI. E aí vamos dar uma olhada. A Andréa Sadi entrou em contato também com o Janones e ela soltou essa seguinte nota. Janones, governo analfabeto digital, bate cabeça e fez base de apoio rachar. Olha o subtítulo, rifado da CPI e da CCJ. O Janones queria presidir a CCJ. A gente comentou isso. Depois o Janones, se desse, ele queria fazer parte da CPI. E não vai. E o fato dele ser rifado também diz muito sobre o que está acontecendo. Deputado diz ao blog que o governo se rendeu à pauta do Centrão.
Na visão de Janones, o governo está batendo cabeça, a base de apoio rachando. Não estou falando da base política, mas de apoiadores. Está rachando. Os apoiadores estão rachando. Eu estou batendo essa tecla desde janeiro, mostrando para vocês em vídeo, mostrando que o próprio Brasil 247 vem falando, vem comentando, algum trecho outro, vez outro trago algum tweetzinho de alguém da esquerda. Eu gosto de acompanhar pra gente saber o que está acontecendo nas bolhas. Aí olha o que o Janones fala. Nas comissões parlamentares de inquérito, o PT tem alegado que a vaga pertence ao bloco, do qual faz parte o partido de Janones, o Avante. Mas Janones era o nome favorito para assumir, até para fazer embate com bolsonaristas nas redes sociais. Área que domina, né, ajudou, etc, tudo mais. Peraí. A gente sabe que realmente o Janones, ele gosta da gritaria. E ele tem lá o engajamento dele. Se o PT entrou em campo para rifar o Janones, é porque o PT ele não quer esse embate. E aí, quando a gente olha isso como fato isolado, pode ficar aquele questionamento, pô, mas por que o PT não quer? Mas se a gente volta no tempo e a gente começa a olhar todas aquelas notícias que começaram a sair desde o dia 1º de maio, aquela primeira nota que eu mostrei para vocês, que foi publicada no Brasil 247 por uma petista, né, uma senhora que já participou de um aí dos governos petistas no passado, ela falando, ó, o ideal é que essa CPMI ela nem acontecesse. Mas já que vai acontecer, ela vai começar daquele jeito, com a temperatura lá em cima, e o melhor é aproveitar, que depois ela vai começar e já vai ter o recesso. E aí tentar ir, né, indo, protelando, e acaba. Acaba da forma mais rápida que der. Vocês acham que colocando o Janones na CPMI do dia 8 vai conseguir abaixar a temperatura? Ou colocar o Janones na CPMI, vai jogar a temperatura lá em cima, e briga. E o Janones é um cara com vários esqueletos no armário, que a galera vai pegar, postar em rede social, jogar contra ele, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. O Janones não é do PT, ele não tem muita coisa a perder, né? Mas e o Dilma? E será que o Janones realmente é um cara fiel ao Lula, ou o Janones, ele é fiel a ele mesmo? Depois, o Janones fala para Andréa Sardina e ela relata o seguinte. Janones disse ao blog que a impressão que tem é que o governo tem vivido um mundo de fantasia. Como se quisesse passar a impressão que está sob controle das pautas e narrativas. E não tá. Só tem a Rede Globo vendendo essa ilusão para as pessoas. É ilusão, castelo de areia. De que está vencendo matérias no Congresso, mas apenas sendo derrotado em grandes temas. Parece aquela coisa de quando você era pequeno e dava um videogame para a criança brincar, mas o controle está desligado. Quem está no comando é o Centrão. Estamos perdendo uma atrás da outra. A pauta é do Centrão. E o que a gente comentou aqui também, não deve ter mais do que 2 semanas, saíram matérias na imprensa, uma, por exemplo, foi na Veja, mostrando que o PT estava incomodado com o PP tomando conta da pauta econômica do país. E fizemos alguns comentários, eu não vou ficar repetindo, que não veio trazer as notícias, né, para depois não parecer que eu sou maluco. Mais uma coisa que eu venho batendo na tecla, que também se confirma. Quem diz é o Janones. O governo tá pior do que nunca. Pior do que nunca, gente. E graças a Deus, as pautas mais malucas não estão avançando. Não estão avançando. A minha tese, e eu já falei para vocês, é que precisamos sobreviver. Ter direito a sobreviver, ter direito a fazer o trabalho de base, ter nomes, nomes, né? Tem que ter nomes, pessoas capacitadas para disputar as eleições de 2024. Com tudo que está acontecendo, estaremos vivendo um caos. E eu acho que a direita vai ter fortes chances de eleger uma baita gama de vereadores e prefeitos. Temos que sobreviver. Aí veja. De onde começa a insatisfação do Janones? Olha a vontade dele de aparecer, né, de pintar, de compor a CPMI. Bora medir nossa força? Levantem todos Janones na CPI. Aí depois ele volta, ó. Entendam de uma vez por todas, com ou sem CPI, o meu maior trunfo é o apoio popular e isso vocês nunca poderão me tirar. Janones na CPI é o assunto mais comentado no mundo neste momento no Twitter. Vocês são demais. Quanto mais eles fingem que não estão ouvindo, mais forte a voz do povo ecoa. Janones na CPI. CPMI. Mas voltando
sobre essa questão de governo desorientado, falta de pauta, etc. Tudo mais. Temos aqui o Tawati Rezende, um perfil extremamente engajado dentro da esquerda, militante, picanheiro, clássico, petista raiz. Pra você ter uma ideia, esse aqui foi uma das pessoas que viralizou quando saiu a notícia na Folha de São Paulo, falando que o Lula, né, comprou aquela caminha bem baratinha, que eles só faziam bem baratinho, e ele falou, a Folha está fazendo desinformação. Não foi o Lula que comprou, é pro Palácio. O Palácio precisa de bons móveis. Esse é o Tawati. Olha o que ele disse. O Lula entra em campo e acaba com a desarticulação política de Rui Padilha e Rui Costa. Ou seja, olha, desarticulação. É igual quando a gente chama de desgoverno. Esse cara é de extrema esquerda. Ou o governo vai ser sequestrado de vez pelo Centrão. O que está acontecendo em Brasília é muito grave, escrito em maiúsculo. Isso aqui não é um perfil qualquer, não é um perfil de um boca aberta, não é um perfil de um militante que sai compartilhando qualquer maluquice que aparece pela frente. É um cara que acompanha, é um cara que está aí, é um advogado. Vocês acham que a temperatura do governo está boa? Com tudo que está acontecendo? Só a Globo dá sustentação ao Lula. Mas vamos lá. E um pouco pro Congresso, para mostrar mais confusão, pra gente voltar para falar dessa base maluca. O Globo News mostra aqui a MP da reestruturação, vai fatiar tudo. A gente chegou a comentar, né, por alto de algumas coisas, o que é que eles pretendem fazer. E aí vejam só, quer o governo Bolsonaro no governo Lula, tínhamos mostrado essa notícia, comentado com vocês, falando aí, pô, tá passando um facão em tudo, pegando tudo mais, meu Deus, que absurdo, a agenda ambiental sendo deixada de lado, como assim? Como assim? Você tá vendo? Estão conseguindo barrar a agenda verde, a agenda woke, a agenda SG. A menina tá chorando, Marina está chorando. Mesmo tendo poucos deputados realmente conservadores, né, de direita, para valer, ainda assim o Brasil, de alguma forma, né, a bancada ruralista, querendo ou não, ela é bem grande, né, FPA, é a maior bancada do Congresso, vem com você falar, ó, peraí, tá passando do ponto. Mas enfim, essa daqui a gente não tinha comentado. Acho que ontem eu tinha dito pra vocês, né, porque não deu tempo de comentar, foi ontem. Eu falei, ó, pessoal, notícia interessante, Lira e Pacheco voltaram a se falar, e isso é bom. Isso é bom, eles estavam brigados. E o Pacheco tava no colo do Lula, né? Não que não esteja. Mas assim, a gente fala o seguinte, que Lira e Pacheco dão sinais de reconciliação e mandam um recado ao Planalto. Os presidentes do Senado, né, o Pacheco e o Lira, deram sinais de terem se reconciliado e enviaram um recado ao Planalto. Não aceitarão retrocessos nos marcos legais, como as novas regras para o saneamento, privatização da Eletrobras, autonomia do Banco Central e na lei das estatais. Que o PT... não, o PT não, né? Os partidos satélites do PT foram para a justiça para tentar resolver a situação. Mas tudo bem. Essa nota ainda fala que essa foi a percepção de alguns dos maiores empresários brasileiros que estiveram reunidos com ambos hoje na casa do presidente do Senado em Brasília. Haddad também estava lá. Também estavam presentes o Benjamin Steinbrück. Eu tô aqui parado pensando porque eu tô na dúvida do sobrenome. Não, acho que não é esse não. Rubens Ometo, da Cosan, vocês conhecem? Carlos Sanches, MS. O Sidney, da Febraban. José Gomes da Silva, da Fiesp, entre outros. Também foi o contra o Rubens Menin, cara aí, né, que manda na CNN. Com a presença dos relatores do Marco Fiscal Cajado e da Reforma Tributária Aguinaldo Ribeiro, Lira e Pacheco se comprometeram a aprovar ambas até o fim do ano. Os empresários viram como um sinal positivo. Vocês acham interessante, né, o empresariado, esse empresariado, os tais burgueses, os banqueiros que a esquerda tanto criticava, unidos junto com a turma aí do PP. Olha quem tá relatando, né, a agenda econômica. PP, ambos. Aguinaldo Ribeiro e o Cajado. Ambos, tributária e arcabouço. Engraçado, né? Engraçado. E a gente vai voltar a falar do arcabouço daqui a pouco, pra gente falar da esquerda e dos rachas. Mas vamos continuar. A articulação do governo tem balcão de reclamação no Senado e gera dúvidas sobre base. Descrito até agora como um porto seguro para o governo Lula, o Senado tem levado ao Palácio do Planalto queixas que incluem o descumprimento de acordos e a falta de comunicação de decisões.
Embora os articuladores do governo ofereçam justificativas para diferentes casos de descontentamento, as reclamações são suprapartidárias e ameaçam minar a relação com o governo. O Senado, onde o Lula, né, dava um banho, passeava, com o apoio do Pacheco. Aí, né? Tá ruim. Tá ruim. Mas vamos voltar. Olha aqui o Tawate mais uma vez. Já está na hora do presidente fazer uma reforma ministerial. Do jeito que está, a coisa não vai bem. Ministros batendo cabeça, querendo esvaziar a pasta do outro. Não se pode cogitar oposição na própria esplanada. Quem perde com isso é o governo. Oposição interna. Depois ele fala: os ciristas estão em alvoroço com a crise do governo. Me lembra um amigo que vive esperando a crush dele terminar o namoro para ver se pinta algo. Já faz anos e ela nunca quis ficar com ele. É preciso dizer aos ciristas que com a crise no governo, quem assume não é o Ciro. Quem assume é o Alckmin, que deve estar muito feliz. Tá quieto, não dá entrevista, não aparece. Em nenhum momento você vê a imprensa associando o Alckmin a aquelas falas do Lula que geram cataclismas. Não, o Alckmin tá bem longe, né? O Alckmin é um cara ponderado, né? Que vai sempre no mesmo lugar, o cara de família. Ontem ainda, o perfil do PT no Senado fez essa postagem. Vitória. A comissão mista acaba de aprovar parecer favorável à MP da organização ministerial do governo Lula. Câmara dos Deputados deve votar o texto amanhã. Gente, esse relatório, né? Eles fatiaram tudo. Foi um atropelo no governo. Olha o Tawate. Que vergonha esse tweet. Eu não acredito que vocês postaram isso. Outro militante extremamente engajado, mais de 100 mil seguidores no Twitter, esse Lázaro Rosa, fala assim, ó: vitória para quem? Isso foi um absurdo. Vocês estão malucos? Pessoal, o PT tá mentindo para a própria base. Vocês estão conseguindo entender? O PT tá mentindo pros militantes. Aquela galera, né, que come capim se jogar. Lula! Vencemos de novo! Venceu o que? Tu perdeu, maluco! Rapaz, é um negócio assim, fala. É como se fosse assim, ó. Pensa que tá brigando. Aí o cara. Não, assim, ó. O cara chega no trabalho com o olho roxo. Aí o colega de trabalho fala: rapaz, tá com o olho roxo? O que foi que aconteceu? Aí o petista, né? Estufa o peito e fala: ontem um cara veio pra cima de mim, eu dei uma cabeçada na mão dele, ó. Deu uma cabeçada na mão dele. Ele não tomou um murro no olho, ele deu uma cabeçada na mão do cara. Tá lá com o olho roxo, né? Não consegue nem abrir. O petista não assume que perdeu. Aí vem o Cleison, amigo do Felipe Neto. Ele é tão amigo do Felipe Neto que ele bota na biografia: amigo do Felipe Neto. Vocês estão querendo capitalizar em cima de uma tragédia. Uma coisa asquerosa o que aconteceu e vocês acreditam ser uma vitória? Pior que não dá nem mais tempo de apagar isso. É como tá o governo do PT. Em paralelo, você vê, ó. Kleber Lourenço, jornalista de esquerda. Esse cara já escreveu no Congresso em Foco. Eu lembro quando ele saiu do Congresso em Foco, do que eu acompanho da esquerda, acho que foi trabalho no Brasil de Fato, que é um portal de esquerda mesmo, petista. Tá agora no Cafezinho, portal de esquerda mesmo, pra valer, petista. Só vou ler a matéria. Assessores do PT se revoltam com publicação do partido nas redes. Parece que o post do PT no Senado incomodou até mesmo os assessores da base aliada no WhatsApp. Vem conferir a história. Esse é o estado das coisas. E não para por aí, piora. Falei que iríamos voltar à questão do arcabouço. Olha o que o Lula disse. Não vai ter teto de gasto no meu governo. Vamos investir em educação porque é o que dá mais retorno no país. Eu acho que isso não foi o que aconteceu. Nem em relação ao teto de gastos, nem em relação à educação. Eu acho que já tem duas mentiras aqui, né? Duas traições. O que vai resolver a relação dívida-PIB é o crescimento do PIB. Nós deixamos as maiores reservas internacionais da história, o que está salvando esse país agora. O Gustavo Castellano, filiado ao PDT, diz, ó, mais um estelionato eleitoral. Só postagem desse cara, roda na esquerda.
Gente, é basicamente o seguinte: Bolsonaro fala pra vocês, ó. Na campanha, eu vou trabalhar para o cidadão poder se defender. Comprar um negócio para se defender. Ele chega no governo e fala, vitória, vencemos. Aprovamos uma lei que agora até a faca de cozinha não pode ter dente. Pronto, é basicamente isso. E tem que ser de plástico. É o que está acontecendo. Traição atrás de traição nas pautas históricas. E não é só aí. Olha tudo que estamos comentando desde janeiro, que está registrado, inclusive no Atlas, kimpaim.com.br. Todo esse posicionamento do Lula em relação à agenda internacional, críticas constantes à Rússia, acenos constantes. Aceno não, né? Sentando no colo do Biden. Sentar no colo, porque eu ia falar outra coisa, mas eu não quero ser indecente aqui. É só olhar, rezando a cartilha do início ao fim. Imagina, o Lula não tem base. Tomaram na mão grande, né? O Congresso. Tomaram na mão grande. Tomou, não tem o que falar. Tomaram, sentiram o cheiro de sangue. Acho que aquele editorial do Estadão foi assim, muito preciso, né? O Congresso sentiu o cheiro de sangue, tomou. A própria base está brigando entre si, a base marxista mais antiga, e só soube os militantes malucos que acreditam em qualquer coisa. Aí veja, Câmara aprova urgência de projeto que dificulta a demarcação de terras indígenas. Ministra critica. Isso aqui tá claro. Essa manchete está clara. A Globo News, né, o G1 aqui, tenta colocar para jogar a população contra o Congresso malvatão, etc, tudo mais. Então, né? Vitória da soberania. Vitória da soberania. Soberania venceu. É o que estamos falando. Mesmo com a direita não tendo aí 300 deputados, você vê que os assuntos importantes, eles estão conseguindo avançar na base do diálogo, na base da articulação. Sabe, isso daqui, sabe quem apresentou o requerimento de urgência? Um deputado do PL. Se eu não estou enganado, eu fiquei até, na verdade não estou enganado, eu fiquei extremamente surpreso. Foi o Zé Trovão que apresentou a urgência para votar o marco temporal. O Zé Trovão. Eu falei, meu Deus, a primeira coisa que eu vejo o Zé Trovão fazer que merece um parabéns. Espero que continue nessa linha. E esqueça, né, que um dia ele já colou com o Roberto Jefferson e aprontou muito. E aí eu vi um vídeo onde ele aparece junto com a Bia Kicis, ele depois agradecendo, né, a Bia Kicis por todo o trabalho, todo o apoio, toda a ajuda que a Bia deu para a situação conseguir avançar. A Bia tem experiência aí, né, mais de 4 anos já na Câmara Federal desses trâmites. Foi graças aos deputados da direita que essa coisa avançou. Vitória real, palpável. E agora vai, né, para entrar em campo aí para ser discutida a situação. Aí você vê, Miriam Leitão, hoje é o dia da derrota da terra do Congresso Brasileiro. Só faltou chamar da Mãe Gaia. Depenaram os ministérios do meio ambiente dos povos indígenas com apoio da base do governo Lula. Aprovaram o MP do Bolsonaro sobre Mata Atlântica e agora aprovaram a urgência do marco temporal. Isso daqui, eu falei no Twitter, eu repito aqui. Isso aqui é esoterismo. Você vê que existe uma tentativa de divinizar a matéria, né? O planeta Terra, Mãe Gaia. Oh, meu Deus, a derrota da Terra. Não, não tem isso. É maluquice. Tá dando como divindade. E não se pode servir a 2 deuses. Essa galera é esotérica. É meio maluquinha da cabeça. Aí você vê, ó. Guajajara se diz frustrada com Lula sobre MP que afeta a demarcação de terras. Então, né? Ao que a Gleisi Hoffmann diz, muito ruim que a comissão mista que analisa a MP da reestruturação do governo tenha aprovado o relatório que esvazia ministros do meio ambiente e dos povos indígenas. Somada à urgência para votar o PL 490 do marco temporal, estamos diante de uma ofensiva do atraso direitista em nosso país. Falei para vocês que ia mostrar a opinião da Gleisi Hoffmann. Então, uma baita derrota. Baita derrota para o governo. E derrota atrás de derrota. Estamos diante de um marco, assim, tá claro, o rei está nu, tá todo mundo agora avisando. Todo mundo avisando. E é bom mostrar, ó. Vendo essa questão ambiental, né, um marco temporal, é uma ofensiva direitista, do atraso direitista. Nesse meio tempo, a Marina foi na Câmara ontem falar algumas coisas, né, sobre essa questão do IBAMA, da Petrobras, e fala assim, ó, se nós destruirmos a legislação ambiental brasileira, as janelas de oportunidade serão fechadas.
A menina tá falando com certeza uma das coisas daquele acordo com o Mercosul, né? Que até agora tô tentando entender qual o ganho pro Brasil. Porque nesse momento não basta a credibilidade do Dilma, não basta a ministra do Meio Ambiente, o mundo vai olhar para o nosso arcabouço, né? Então temos que passar as leis que o mundo querem. Que mundo, Marina? Que mundo, menininha? Tá de brincadeira? Tá tentando enganar aquele petista, né? Que acredita em qualquer coisa. Aí a Marina volta, eu recebi 18 parlamentares do Parlamento Europeu. Foi mais de uma hora defendendo os interesses do Brasil. Os interesses, né? Nós estamos defendendo aqui que o brasileiro tem acesso a uma floresta muito bem cuidada pelos noruegueses. Esse é o interesse que a Marina defende. O deputado me disse, a senhora tem que ir no Parlamento Europeu, e eu disse, eu vou. Espero que eu possa ir para lá dizer que a legislação ambiental brasileira vai permitir ao Brasil fazer a transição para ser o país da sustentabilidade. Tá vendo aí como é que ela defende, né? Eu vou lá para falar, vamos seguir o que vocês mandam. Parlamentares europeus pedem maior compromisso ambiental para desbloquear acordo com o Mercosul. A menina vai lá para falar, as leis que vocês pediram, nós aprovamos. Somos capachos e vassalos. Nesse meio tempo, o Janones tocou fogo no parquinho de vez e falou lá, ó, quero aproveitar o espaço que vocês me dão nas redes e aqui no Congresso para ser mais um soldado na luta do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. São pastas das mais importantes no desenvolvimento social sustentável nesse momento de reconstrução. Contem comigo. Fogo no parquinho, Janones. Postou depois ali a foto com Marina. Tamo junto, Marina. Estamos com você. Vai lá, Lula. Demite, Lula. E ainda saiu aqui no lugar dele que a Marina Silva ela ignorou a ordem de Lula sobre petróleo na foz do Amazonas. Saiu agora de manhã, 6 da manhã. O lugar dele diz que, segundo 3 fontes do governo, Lula havia pedido para a Marina não mexer com o assunto enquanto ele estivesse em viagem ao Japão. A ministra, porém, ignorou. Ignorou e fez o que ela quis. Parece que quem manda no país é o Biden e o Soros. E hoje de manhã, às 4h30, essa daqui não é... Essa é boa, mas a próxima é melhor, que é a da Mônica Bergamo. A Malu Gaspar começou a derrubar o castelo de areia. Alckmin parece que está vendo o seu momento chegar. A Malu Gaspar lança a seguinte nota. Lula sumido e governo sem rumo abrem vácuo de poder para o Congresso ocupar. Antes de virar moda, antes da imprensa começar a falar, nós aqui já estamos falando que precisamos discutir um projeto de país, uma agenda, porque esse governo não tem. Antes de virar moda, viu? Antes de virar moda, vamos até doce sobre isso. Foi mal aí, Malu Gaspar, mas estamos na frente. O que não dá para saber, ela primeiro faz assim toda uma construção para falar que o governo tá perdido, que o Lula faz isso, que o Lula faz aquilo outro, que o Lula tá tentando de tudo, meu Deus, tá botando todas as fichas na mesa para aprovar isso, aprovar arcabouço fiscal, e não tá indo do jeito que ele quer, mas de jeito nenhum, é só derrota, só derrotas na conta do Dilma. E ela fala, rapaz, o que não dá para saber, e ninguém nesse plano dos ministérios sabe explicar direito, é todo esse esforço para quê? Para onde vai, afinal, o governo Lula? Não vale dizer que o Lula foi eleito para recuperar as instituições democráticas, os programas sociais e colocar o próprio orçamento, porque isso não responde à pergunta. Eu acho que a primeira nota do Globo que deixa claro, Lula, acabou, irmão. Não dá mais para usar o Bolsonaro de desculpa. Acabou. Estamos com 5 meses de governo, 5 meses... Nesse momento, se a gente parar para 2019, tentaram derrubar Bolsonaro. E aí nós vimos as manifestações do dia 26 de maio, onde o MBL tentou criminalizar as manifestações, falando que era para derrubar a República. Basicamente isso, né? As instituições. E o próprio Globo mostrou, a gente trouxe em vídeo, episódio 1285, dossiê banido, o nome. A gente mostrou que as manifestações, na verdade, eram a favor da MP, da reestruturação do governo, exatamente o que está acontecendo com o Dilma, a favor aí da reforma da Previdência e mais algumas coisas. Só que, gente, e o Dilma? Quem que vai pra rua defender o Dilma? Quem vai? Felipe Neto vai chamar?
Eu acho que não, né? Eu acho que vão falar, ó, Alckmin, a tua hora tá chegando. E o Alckmin vai ser pior. O Alckmin vai ser pior. Porque a população tá vendo os problemas. O Alckmin vai dar uma acalmada um pouco na economia e vai começar a vir pesado com a agenda woke, a agenda identitária, a pauta de costumes da esquerda. Mas tá ali. O que vem afligindo ministros e aliados de Lula é justamente a sensação de que, a esta altura do campeonato, passada a transição, o início do mandato, o governo ainda parece uma biruta de aeroporto, chacoalhando para onde sopra o vento. E aí ela vai indo, vai construindo, vai dando exemplo do que está acontecendo, fala do arcabouço, fala do Haddad, fala da MP, papapá. Ela chega lá para os finalmente. E a Malu Gaspar fala o seguinte: disputas e desencontros são normais em qualquer governo, especialmente quando há muitos ministérios e um amplo leque de caciques políticos, mas é impossível arbitrá-los e colocar o time para jogar na mesma direção sem o comando do técnico. Cadê o Lula? Outro ponto que também estamos falando, e agora a Globo confirma: o Lula não tá nem aí pra nada. Ele só quer viajar. Só tá viajando. E, gente, cada dia que ele passa lá viajando é um dia a menos que ele poderia estar no Brasil resolvendo as coisas dele. Foi a maior equipe de transição que o país viu. Foram mais de 1.000 voluntários, membros, etc, tudo mais. Não tem nada. Estamos entregues às moscas. Reside aí talvez o único consenso entre vários auxiliares-chave de Lula com que ela conversou nos últimos dias. O técnico anda sumido. O Lula sumiu. Mais preocupado com o conflito lá fora do que com acertar o rumo do governo. Traduza, solucionar o conflito na Ucrânia, traduza por conseguir o prêmio Nobel. Tá vivendo pelo ego. Ministros, parlamentares e até magistrados. Que magistrado? Você acha que é o juiz de primeira instância? Eu acho que não, né? Eu acho que não. E até magistrados, eu não acho que é juiz de primeira instância, se queixam de que o presidente não os atende e não os recebe. Inclusive, só uma nota aí no Globo de um cara muito importante se queixando que o Lula não estava recebendo ele. Reclamam ainda que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, quem caberia ajudar a orientar o time, atua como um governador do palácio, interferindo em detalhes e atrapalhando as ações dos colegas. Tudo somado no ambiente, o sentimento de falta de norte que já deveria ter acendido o alerta no Planalto. Afinal, uma das máximas de Brasília, que Lula conhece como poucos, é que a política não existe vácuos. Se ele não ocupar esse espaço, alguém ocupará. Lira, que trabalhou pesado pela aprovação do arcabouço fiscal, está prontinho para aprovar a tese, né? O semipresidencialismo no Brasil já está instaurado. E o Dilma está de boa com isso. E aí vem a melhor nota. Eu acho que para ter uma nota melhor que essa na semana, vão ter que se esforçar muito. A Mônica Bergamo jogou a real. Mônica Bergamo, historicamente defensora do PT, né? Lula comanda governo sob cerco e deve abrir mão de anéis para manter os dedos, avaliam integrantes do ministério. Uma parte importante... Não, olha o subtítulo. Meta central deveria ser o desenvolvimento econômico. Tá falando, desenvolvimento. Esquece a agenda woke. Uma parte importante do núcleo duro do governo Lula já jogou a toalha. A Mônica Bergamo, ela conversa diretamente com os petistas. Jogou a toalha e entende que o Dilma precisa entregar diversos anéis para permanecer com os dedos. Imagina a felicidade do Alckmin. Ou seja, abrir mão de políticas públicas concretas e também simbólicas, como na área do meio ambiente, para conseguir avanços em ao menos um tema central, o desenvolvimento econômico. Quero lembrar uma coisa para vocês? Um mês atrás, saiu uma nota no Metrópolis, eu não sei se foi no Gadelha, no Guilherme Amado ou no Paulo Capelli. Foi um desses três. Falando que os congressistas, pelo menos do Centrão, já viam a temporada de CPIs como a tempestade perfeita. Falando da CPI do dia 8, a CPI do MST.
que o governo ia apanhar, mas para valer. Temos 5 CPIs abertas. Da análise de um integrante do primeiro escalão da equipe petista, né, que Lula comanda hoje um governo sob cerco, o Lula enfrenta a oposição dentro do aparato estatal com a opinião pública dividida. A gente comentou ontem, né? Paraná Pesquisa mostrou que 57,6% da população brasileira acha que o governo é ruim, péssimo ou regular. Não tá boa. E só tem 130 votos no Congresso. Ponto 2. Um parlamentar que também é dirigente do PT e amigo do Lula afirma que o governo tem hoje diversos canhões apontados para ele. Ponto 3. O governo não teria, portanto, cacife nem força para comprar todas as brigas ao mesmo tempo. De longe. Nesse contexto, a administração petista teria que evitar, por exemplo, entrar na discussão de pautas de comportamento. Tradução: esquece a agenda de costumes, esquece o negócio de legalização, liberação, meu corpo, minhas regras, agenda woke, agenda SG. Lula, não faça isso, Lula. E deveria se conformar com esvaziamento de ministérios como do meio ambiente dos povos indígenas. Lula deveria, sim, abrir mão de tudo que é secundário, na opinião de um integrante do governo, para centrar no desenvolvimento, sem o qual até mesmo a democracia voltaria a correr risco. Tradução: democracia correr risco. Bolsonaro voltar. Ou algum candidato da direita, né? Algum nome da direita voltar. E se a democracia está em risco? Tradução: foi o que o João Nunes falou. É um marco. Gente, isso aqui tudo nas últimas 24 horas. Isso não é aleatório. Tá claro que tá acontecendo. E até o momento, gente, assim, é sensacional. Hoje é dia... Olha só, ontem foi dia 24 de maio de 2023. Há exatos 4 anos atrás, era a vez do Danilo Gentili se rebelar, mas os motivos eram outros. Os motivos eram outros. Danilo Gentili se rebelava contra as manifestações no dia 26. A população... Olha como é diferente. Em 4 anos atrás... era a população entrando em campo para ajudar Bolsonaro a aprovar MP para reduzir a quantidade de ministérios. Reduzir e avançar com a reforma da Previdência. Olha só, uma pauta para o Brasil. Hoje, o Lula quer aumentar os ministérios, está celebrando derrotas, a base está desesperada e as manifestações não são a favor do Lula, né? São a favor do Alckmin. Que interessante tudo que está acontecendo, né? Grande marco. Grande marco. E assim como 2019, quem reaparece? Eles. A turminha que adora chacoalhar o bumbum. Movimento Brasil Livre convoca manifestações. Fico me perguntando, será que foi o Alckmin que pediu? Foi o Alckmin? O Kataguiri gosta do Alckmin. Eita que gosta. Até voto declarou em 2018, né? Então, quando perguntaram pra ele aí, Alckmin ou Bolsonaro? Alckmin. Né, Kataguiri? Aí tá ali, ó. Fala lá das coisas que tudo tá acontecendo, o país está no caos. Nada de surpreende. Já sabíamos que a volta de Lula teria o mesmo plano de sempre. E sabemos que se as ruas colocaram medo no PT uma vez, elas vão colocar de novo. Ué, mas se o MBL sabia que ia ser isso daí, por que eles votaram no Lula então? Porque eles trabalharam junto com o PT. A gente vai relembrar aqui alguns momentos, né? O MBL não perde tempo, já meteu o piquezão da massa. Se você quiser ajudar o MBL, dar um dinheirinho pra eles, ó, suporte@mbl.org.br. Tá vendo aí, né? Tá vendo, né, Renan Santos? Eu não tô nem Pix, mas o MBL tem, eu tô aqui ajudando vocês, que eu sou gente boa. Aí, a internet não perdoa, né? Ninguém aqui, graças a Deus, ainda tem os boca aberta. Mas uma parte das pessoas já entenderam o que tá acontecendo. Você vê ali, ó, o perfil chamado Faz o L. Boa noite, meninos. Esse rapaz ao lado do líder de vocês não é o relator da PL 2630? Ele já era relator nessa época. O que é que mudou? Vocês sabem disso, né, gente? Essa foto aqui são das manifestações do dia 12 de setembro de 2021. O Orlando Silva já era relator da PL 2630. Tá ali ao lado do Renan Santos. Que agora eles estão falando que vão reclamar. Ó, cadê aqui, ó? Cadê, ó? Começando, passando pelo PL 2630. Uai, mas vocês estão aqui do lado do cara, pô. Amigo de vocês. O que é que mudou, Renanzinho? Ô, Renan. Aí, veja só. Quem também reapareceu? Ranking dos políticos. Além do ranking dos políticos, também tem um vir pra rua. A Tsuki pergunta, né, rapaz? Eles chamaram alguém para as manifestações dos últimos 4 anos?
Não, não chamou não. De Bolsonaro, nenhuma. As manifestações a favor do Brasil, a favor da liberdade, das coisas que estavam acontecendo, eu acho que não chamou não, né? Aí, você vê aqui, ó, o Vem Pra Rua, e a turma relembrando, que também tá chamando. O Vem Pra Rua tá fechado com o MBL. Você vê ali, ó, a turma relembrando as manifestações do dia 2 de setembro, fora Bolsonaro. Mas eles trabalharam pra tirar Bolsonaro pra quê? Porque agora eles podem... Ó, agora a gente pode se unir, gente. Agora a gente se une, a gente dá engajamento pro MBL, a gente dá engajamento pro Vem Pra Rua, eles elegem, né, os deputados, os prefeitos, os vereadores dele, depois eles vão atrás de vocês, né, perseguindo daquele jeitinho sensacional. É isso que vai acontecer. Nem de ser besta, né, gente? Aí o pessoal relembra, ó, fundador do movimento Vem Pra Rua anuncia apoio a Lula no segundo turno. E o Vem Pra Rua tá aí agora, chamando pra manifestação junto com o MBL. Aí eu quero relembrar umas coisinhas aqui pra vocês. Olha o Kataguiri falando que tá tocando berrante pra chamar os bolsonaristas. Hoje estamos na esplanada dos ministérios, vamos tocar o gado pra casa. Boa, Kataguiri. Aí, esse aqui é melhor. Inclusive no caminhão do som do Movimento Brasil Livre. Não dá pra gente ficar agora com um nojinho. Ah, mas ele é do PSB. Ah, ele é do PCdoB. Ah, é do PSOL e tal. A gente quer derrubar o presidente da República, a gente vai precisar do voto e do apoio de cada um dos parlamentares de esquerda. Vamos precisar do apoio do centro, vamos precisar do apoio do centro-direita, das direitas. Vamos precisar do apoio de todo mundo. Por isso a gente quer fazer o palanque mais amplo, mais parecido com o das diretas já, possível na manifestação do dia 12 de setembro, que tem que ser uma resposta ao golpismo do presidente da República. É a chance que a gente tem de dar o recado de que a população, em prol da democracia, contra a corrupção, contra os desmandos do presidente da República, é maior e mais ativa do que a militância bovina de Jair Bolsonaro. Então, tenho conversado... né? Militância bovina. Conto com a presença de vocês lá no Atuquem, junto com o Kataguiri. Aí, olha essa nota que já saiu sobre essas manifestações. Ela saiu na noite de anteontem, antes do evento que teve ontem, né, para oficializar a manifestação. Aí falava o seguinte: deputados de oposição e MBL planejam manifestações contra cerco à liberdade. Vocês lembram de alguma matéria da imprensa falando de manifestações assim, de um tom tão republicano e dando destaque para o MBL? Porque toda manifestação da direita a favor da liberdade já carimbavam. Manifestação antidemocrática. Olha para essa é do bem. Essa até a imprensa já apoia. A Folha de São Paulo. Não é mais, ó, deputados bolsonaristas, deputado de oposição. Tá vendo como é? Olha a manifestação do dia 4, gente. A favor do Alckmin, vai lá. Abraça o MBL. Deputados de oposição e movimentos como MBL Vem Pra Rua pretendem convocar manifestações. Até ocultam que tem aí os bolsonaristas, tem alguns apoiando, viu? Acho que a turma não estudou, não. Faltou nas aulas. Pretendem convocar manifestações, denunciando o que consideram um cerco à liberdade, à justiça e à democracia por diversas instâncias dos três poderes. O Kim Kataguiri dará uma entrevista a jornalistas nessa quarta a respeito do tema. Ontem teve um evento na Câmara, mas antes de mostrar para vocês, olha já a foto que são na Folha de São Paulo, ó, dando destaque, rapaz, pro MBL, uns túnel, ó, até um bonequinho com a roupa do Brasil na frente ali de um trem. Fico na dúvida se tá tirando até onda aquele cara do caminhão. Está aí, né? O MBL que estava desaparecido, ganhando engajamento, mas tem que não temos que unir a direita nesse momento, porque agora é o Deltan, mas depois pode ser os outros. Ô, gente, não, boa. Eu vi ontem uma senhora, na verdade agora de manhã eu vi uma senhora aí no Brasil, é até advogada, ficou me questionando, ela viu com esse papo, né, os deputados da direita estão ao lado do Deltan porque eles sabem que eles podem ser os próximos. Eu fiquei pensando, pô, peraí, Deltan, o caso do Deltan, é porque ele tinha umas coisinhas que ele tinha que responder pela sua atuação como procurador. Algumas a gente pode até falar, né, que é aquelas críticas que a gente fala assim, pô, lavar os petistas, né, fazendo petistice, sendo picanheiro. Agora, tentar pintar o Deltan Dallagnol como um procurador perfeito, que nunca errou, nunca fez nada demais, sugiro vocês a colocarem assim,
no Google Vaza Jato, depoimento forjado. Dá uma lida. Sugiro vocês colocarem no Google Vaza Jato e depois o verbete falsificação, depois rúbrica, depois contábil. Sugiro vocês a colocar no Google Vaza Jato também Alzheimer, depoimento Alzheimer. Sugiro também vocês colocarem no Google Deltan Dallagnol Renova BR. Sugiro vocês colocarem no Google Deltan Dallagnol Fundo é Fundação, Instituto. Patrocinado Dallagnol, 2 bilhões, fundo. Que tinha lá uma história lá de criar uma espécie de ONG para combater a corrupção, que ia ter 2 bilhões. Aí você pergunta de onde que ia vir 2 bilhões para combater a corrupção. Então, assim, depois também coloca no Google, né, Deltan, o caso da Lindora, que o Aras pediu para ter acesso ao material. E o Deltan falou que é um absurdo que aconteceu na época, que o antagonista noticiou que ele não apresentou nenhum tipo de documento. Então, para mim de mim, né, quando eu critico o Deltan Dallagnol, não é porque ele não apoiou o Bolsonaro, é porque eu dou uma olhada minimamente do que foi a atuação do Deltan Dallagnol enquanto procurador. O Deltan Dallagnol, lá do Sérgio Moro, eles instituíram, né? Fizeram a primeira delação premiada da história do Brasil, que foi do Alberto Youssef, no caso do Banestado. Se o Alberto Youssef tivesse ficado preso no caso do Banestado, o Alberto Youssef não poderia ter participado do escândalo da Lava Jato, porque tá preso, né? E, enfim, muita coisa aconteceu. E eu não sou bobo, eu não sou besta. Eu não vi o Deltan Dallagnol falar nada quando o Moro saiu do governo, por exemplo, foi trabalhar, fazer um parecer pro Valfrido Vardi, que tá no Conselhão, e o advogado que assina aquela ação do PSD, PSOL, PCdoB, etc., que envolve a questão das empreiteiras. Eu não vi o Deltan Dallagnol falar nada disso sobre o Moro. Eu não vi o Deltan Dallagnol falando nada sobre quando o Moro foi trabalhar na Álvares de Marçal e todos aqueles questionamentos em torno do contrato do Moro. Eu não vi nada disso. Então, quando o Deltan é caçado e etc, tudo mais, eu acho que é uma situação completamente diferente dos deputados da direita. Então, quando vem uma senhorita falar isso e falar, vocês estão vendo, né? Tem vários deputados bolsonaristas, eu acho que é uma analogia muito infeliz e que você tá dando uma barrigada sem tamanho. E aí eu quero mostrar mais uma coisa pra vocês. No evento ontem lá, ó, aquele senhor ali que tá até com uns peitinhos assim, né? Meio coisado. Se Nando Moura tratasse o MBL como ele trata todo mundo, e até sugerir um sutiãzinho. Então, tem uma tese. Nando Moura, eu acho que é o Janones do MBL. Mas acho que é o Renato Batista ali. Parece. Aquela gravata azul. Mas você vê ali, ó. Olha a bandeirona do MBL. Ao lado aqui tem a câmera do Vem Pra Rua. Ali atrás tá a Rosângela Moro, Deltan. E tem um deputado da direita ali. E que inclusive estava divulgando esse evento foi a Carla Zambelli. Falei, meu Deus, de novo Zambelli. Não apronta mais essa não. Aí eu falei ali, né? O Zambelli tá ressuscitando um MBL e Vem Pra Rua. Ambos se uniram com o PT para derrubar Bolsonaro na esperança de liderar a oposição. Agora os deputados estão dando destaque, ajudando o MBL a se reerguer. Será que o Ayan também vai participar? E olha o que o Renan Santos disse. Tarado pelo MBL, tenta sabotar a manifestação contra o PT e a Suprema Corte Brasileira. Bom, olha só. Não é só não é mais agora só pela liberdade. Já tem alvos. O Renan Santos coloca 2 alvos. Eu já vi muita manifestação acontecer contra determinado grupo, que eu falei, ó, eu acho que esse não é o caminho. E eu venho falando isso há um bom tempo, principalmente na época do Roberto Jefferson, ó, isso vai dar errado. Eu acho que vocês já viram a Saro Inter, o próprio Roberto Jefferson, outras pessoas que tentaram optar por esse caminho de embate, as coisas não estão indo. Olha tudo que a gente comentou sobre o governo Lula. Olha tudo que a gente comentou. Tá vivendo um caos, né? Um inferno astral. A gente pode falar assim, a crise generalizada. Será que é hora de realmente partir para o embate com o judiciário brasileiro? Temos uma CPI do MST, que já tá tirando o sono do PT. Nem trouxe as notícias porque não dá tempo. Tem a CPI do direito para começar, tem a CPI das ONGs, as americanas, das apostas, governo sem base, Mônica Bergamo falando de jogar toalha. Será que é hora disso? Vocês já viram esse filme? Será que é hora disso? De partir para o enfrentamento ao judiciário? Essa manifestação, eu digo para vocês, se ela der certo, vai ser a manifestação do MBL. Se essa manifestação der errado, vai ser a manifestação bolsonarista. E vão jogar no colo de Bolsonaro. Isso é o que vai acontecer. Aí, vem lá a Amanda Vettorazzo do MBL. Mostrar quem realmente somos, né? Porque eu falei assim, ó,
Renan Santos surtou com o meu comentário. Vai pedir ajuda do Nando Moro Gentili? A turma do MBL não consegue aceitar a existência de uma única pessoa que mostre quem eles realmente são. Ela diz quem realmente somos. Todos os dossiês que você fez sobre nós e acabaram virando denúncia no MP foram arquivados. Bom, eu nunca fiz nenhuma denúncia que virou... Nenhum dossiê que virou denúncia no MP. Então, acho que você tá falando com a pessoa errada, Amanda. Acho que eu queria falar de outras coisas. Depois ela fala, é mentira atrás de mentira. Você nunca provou nada. Ué... O que eu falei tá lá pra, bem claro, né? Pontuado. Vê lá, se eu provei ou não provei. Só que o melhor é que ela fala assim, ó. Sai da Austrália e acorda pra vida. Marmita do Carluxo. Bom, já que ela falou do Carlos Bolsonaro, eu falei, tá, deixa eu ver, porque o MBL está falando isso. E aí, pra minha surpresa, eu reparei que ao longo do dia de ontem, o Carlos Bolsonaro fez alguns comentários sobre essa galera. Aí acho que é isso, a Amanda tá meio chateada, né? Aí deve estar querendo falar que eu tô do lado do Carlos Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro é contra as manifestações. É, realmente sou. Você vê o Cláudio Dantas. Veja como são as coisas, né? A direita deu engajamento pra Jovem Pan. Bacana. Quando você olha hoje o Pingo nos Is, que é o carro-chefe do jornalismo, você tem... Outro dia eu tava vendo na bancada, tinha 3 membros do MBL. Não é membro, não. Um era membro, um disse que não é mais membro, né? Depois tirou o bigode e deixou de ser membro. Todo pimpão lá, com cabelo de gel. E o Cláudio Dantas é um cara bem afoito, né? O MBL. Mas tá ali, ó. Deltan convoca protestos em todo o país em defesa da liberdade, justiça e democracia. O Axel fala assim, ó. Aos desavisados, Deltan não é adepto de Bolsonaro, porém necessita de seus eleitores. E com certeza é mais um protesto justamente com o bando do MBL. Cuidado para não criarem a terceira via novamente e eles no final propagar o voto nulo, ou melhor, o voto lulo. Lembre que o Deltan é o cara que falou, temos que nos afastar do Bozo sem perder o apoio do Bozo. É isso que eles veem você como apoio, engajamento. Durante a Vaza Jato também, o Intercept soltou 3 notas sobre o MBL em um momento, falando uma sobre questão de partido, fundar partido, a outra, não lembro qual é direito, e a terceira falava sobre esse descolamento do bolsonarismo. E era uma nota na época, inclusive tinha áudios. Tinha até do Salsicha lá, conversando com Mamãe Falei, etc. O momento ideal. Em um momento, Arthur até falava, não, tem que esperar o governo se desgastar um pouquinho mais pra gente poder desembarcar. Isso em 2019. Aí o Carlos Bolsonaro responde o seguinte, a isentosfera unida novamente. Se aproveitam de oportunidades injustas para usar de papel higiênico toda a direita e depois descartam, como sempre fizeram. O Carlos Bolsonaro também tinha feito comentário pela manhã. Acho que é por isso que a Amanda ficou tão chateada. Como já disse no passado, o termo bolsonarista é utilizado pela imprensa para rotular pessoas. Uns gostam, outros não. O que se discute é a malandragem de se camuflar para tirar vantagem em cima do Bozo quando lhes convém. Que nem o Deltan Dallagnol, né? Agora ele é bolsonarista de carteirinha desde que nasceu. No fim, toda a orquestra é para ludibriar os inocentes. É a turma que está realmente indignada com o que está acontecendo e quer ver que algo seja feito. Mas não significa que você quer que algo seja feito que vai acontecer. Com a máscara totalmente diferente da pauta que verdadeiramente defendem e se reordenarem no cenário. A máscara, meu achismo, né, Renan Santos? Eu acho que minha máscara é que o MBL quer um cargo na administração do Geraldo Alckmin. Então quer botar o povo na rua, derrubar o PT, botar o Alckmin, quem sabe o Ministério da Comunicação, tudo a ver com o MBL. Mas não? Deve ser, só pode. E aí, mas se esconde na máscara da luta pela liberdade. Cada um é livre para fazer o que quiser. Pelo menos era até ontem. E isso mudou graças à influência dos mascarados. Hoje o posicionamento de cada um não é mais por falta de informação. Todo mundo é livre, né? Assim. Mas ninguém mais pode ser inocente. Não tem mais tempo de gente brincando de ser inocente. E eu não sei também se é por isso que a Amanda ficou falando ali. A Amanda ficou meio indignada. Marmita do Carluxo. Amanda, não faça isso, Amanda. Esse linguajar tão baixo não combina com vocês, republicanos do MBL. Só o Renan Santos, que é um cara boca suja. Ele até me mandou abraços da montanha Tatra. Mas tá ali, né? Eu falei, é fatos. O MBL se uniu com o PT contra a direita e Bolsonaro. Moro e Deltan tentaram derrubar Bolsonaro. MBL e Deltan se unem para manifestações tentando liderar a direita. Se vocês caíram nesse papinho só porque eles estão contra o Lula, não deixem a síndrome de Estocolmo tomar conta.
E aí o Carlos Bolsonaro disse, não é difícil enxergar. Só o posicionamento de um cara que toma Bolsonaro no nome, né? Não tô falando que ele é o dono da razão nem nada. Aí vocês botam aí na mesa, você vê lá quem são os deputados que estão apoiando. Se vocês acharem importante ir para a manifestação da MBL, que vai ser meu Deus, né? Um alento para o Geraldo Alckmin, ele vai gostar muito. Você vê, até o Chico Graziano estava contra Bolsonaro, voto Lula, falou que vai. E aí, relembrar algumas coisas, porque eu acho que precisa de um entendimento nesse momento. 12 de setembro de 2021, o MBL chamou a turma para a rua. Olha o que o UOL relatou. Ato contra Bolsonaro na Avenida Paulista reúne 6 mil pessoas. Isso porque o MBL chamou todos os partidos de esquerda para ver se dava público. Só colocaram 6 mil. Olha essa matéria. Essa daqui é a chave, para você entender tudo o que está acontecendo hoje no Brasil, para você não ficar de boca aberta. Essa matéria foi publicada no dia 12, após as manifestações, às 5h46 da tarde. Fracasso previsível de atos contra Bolsonaro escancara impasse brasileiro. Rejeição ao presidente é majoritária, mas não há unidade capaz de mobilizar as ruas. No Brasil, quem coloca ainda na rua é a direita conservadora. Só. Isso não implica a ausência de perdedores. Falando, né, que ele vem no contexto que a matéria que não dá pra sair culpando fulano, ficando beltando, mas não dá pra falar que não tem perdedor. Ainda em busca de certa respeitabilidade na arena política, movimentos como o MBL não lograram convencer muita gente a aderir. O MBL, ele só ganhou notoriedade e visibilidade quando o establishment entendeu que o MBL podia colocar pessoas nas ruas. O MBL vendeu o sistema que eles comandavam as ruas. Quando é a queda do MBL? Quando é que o MBL fala assim, cara, desmoronou? 26 de maio de 2019. As manifestações onde eles não foram, que eles tentaram falar que ia fechar isso, fechar aquilo outro, que ia ser isso, aquilo outro, foram parrudas ao redor do Brasil, manifestações republicanas, e desde então a direita mostrou, não precisamos do MBL. O MBL nunca comandou nada. As ruas, elas sempre foram tomadas pelo cidadão comum, que está insatisfeito com o país, que está insatisfeito com o rumo das coisas, com a classe política, com alguns setores, simples assim. Agora, o MBL tenta voltar a falar, não, nós dominamos a rua. Naquele momento, o MBL foi descartado. O Rodrigo Maia falou, pô, irmão, achei que vocês dominavam as ruas. O PT falou, pô, MBL, o que foi que o MBL fez em 2015? Pegou apoio popular, botou debaixo do braço, sentou com o PSDB e vida que segue. Naquele momento, eu acho que a população queria ver todo mundo indo embora. E tinha gente na rua pra botar todo mundo embora, né? Todo mundo que tá assim, realmente ruim. Não, vamos aqui tirar a Dilma e vida que segue, né? E manter um tema aí. E foi daquele jeito. Nada é aleatório. Nada é aleatório. Depois o MBL veio e saiu elegendo seus deputados, né? Na época, é o 12 de setembro, Mário Sabino. O fiasco das manifestações de hoje foi monumental. É ridículo dizer que não. Olha o que o Rica Perrone falava. E ele nem era, naquela época ele não era nem Bolsonaro, criticava Bolsonaro direto. As manifestações de hoje fizeram mais bem o Bolsonaro que as do dia 7. Que fiasco! O MBL deu o maior tiro no pé da vida e expôs que perdeu a força nacionalmente. Era dúvida e virou fato. E o Dória dançando feito uma paquita. Que momento. Então pensem bem, viu? Vocês vão lá para a manifestação do MBL. Vocês vão vender a ideia que o MBL tem o apoio das ruas. Se a manifestação der errado, vai ser manifestação bolsonarista. Se a manifestação der certo, vai ser manifestação da MBL. Mas temos que unir a direita, né? Desse mesmo jeito que o Kataguiri falou. Parceria com a esquerda é até a queda do Bolsonaro. Depois disso, eles vão se pintar como oposição, porque fazer oposição ao Lula é fácil. É só ter 5 neurônios. E agora tem que se unir, né? Mas tá aí. Ah, e só pra lembrar, nem lembrava disso. Falamos do Janones, né? Abrimos o vídeo falando do Janones. O MBL tentou emplacar a candidatura do Janones. Com bom isentão. Né? Tava ali, ó. Canal do Renan Santos. O maior pesadelo de Lula. É mesmo? Janones, amigo do Lula? Maior pesadelo? Ah, Renan, não dá uma bola dentro aí. Tu uma piada, Renan Santos. E aí, olha que engraçado.
ex-aliado de Bolsonaro, Marinho deixa a PSDB para coordenar a campanha de Janones na disputa por presidência. Paulo Marinho, o pai do fralda do André Marinho, por um momento, tentou organizar a campanha do Janones. Sabe onde foi que o Marinho conheceu o Janones? Eu conheci o Janones no evento de filiação de integrantes do MBL ao Podemos, por meio do meu filho, que nos apresentou. Olha lá onde é que estava o Janones, no evento do MBL. Onde é que está o Janones agora? No colo do Lula. O Kim Kataguiri falou para vocês, tá ali, né? O Cláudio Dantas divulgou que a união com o PT, com a esquerda, é até a queda de Bolsonaro. Eles eram amigos do Janones. Vocês acham que o MBL não deu uma forcinha pro PT durante as eleições? Aquela conversinha de WhatsApp com o Janones? Tá aí. Cai quem quer. Cai quem quer. A Joyce, a gente comenta amanhã. É um tema grande. Mas essas duas coisas, principalmente o primeiro tema, não tinha como deixar passar em branco hoje. Eu espero de coração que os deputados entendam o que está acontecendo. As redes sociais estão fazendo lá o trabalho, né? Eu vi muita gente apertando o juízo dos deputados que resolveram unir a direita, né? A direita com o MBL, acho que bem complicado. Não é uma questão de, não podemos ser tão limpinhos, etc. É só lembrar um pouco o que o MBL fez, gente. É só lembrar. Uma coisa é divergência ideológica. Outra coisa é o que o MBL fez. Não. E isso eu já comentei tantas vezes que, bom, se o cara ainda não entendeu, não vou ficar aqui realmente enchendo o saco mais uma vez. Eu fico por aqui. Se você gosta do meu trabalho, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com/br. E vou mandar os vídeos do Kataguiri lá no canal do Telegram. E eu espero poder compartilhar o vídeo, né? Eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!